Desde os primórdios do UFC, os lutadores brasileiros estão disputando o topo do MMA mundial. Hoje eu vou listar para vocês todos os campeões brasileiros da história do UFC e eu vou fazer essa lista por ordem de peso, do mais pesado até o mais leve. Então, dito isso, vamos nessa! Bom, no peso pesado o Brasil já teve 3 campeões e o primeiro foi o lendário Rodrigo Minotauro, que ganhou o cinturão interino em 2008 no UFC 81, finalizando o Tim Sylvia. E infelizmente o Minotauro não chegou a unificar o seu título, já que ele perdeu o cinturão interino para o Frank Mir no UFC 92. O segundo campeão peso pesado brasileiro foi o Júnior Cigano, que conquistou seu cinturão em 2011 após nocautear o invicto Caim Velasquez. O Cigano defendeu seu cinturão uma vez contra o Frank Mir no UFC 146 e depois o Caim Velasquez recuperou o cinturão no UFC 155 aplicando uma surra no Cigano. O último campeão brasileiro no peso pesado foi o Fabrício Werdum. Bom, ele conquistou o cinturão interino no UFC 180 em 2014, nocauteando Mark Hunt, e depois ele unificou o título no UFC 188 em 2015, finalizando o Caim Velasquez. O Werdum perdeu seu cinturão no UFC 198 no dia 14 de maio de 2016, quando foi nocauteado pelo Stipe Miocic aqui no Brasil. No peso meio pesado, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, o Brasil teve 3 campeões. O primeiro foi o fenômeno Vitor Belfort, que venceu o Randy Couture em 2004 no UFC 46. Porém, o Vitor perdeu o cinturão logo na sequência, na revanche contra o Randy Couture no UFC 49 ainda em 2004. O segundo campeão brasileiro no meio pesado foi o Lyoto Machida, que conquistou o cinturão após aplicar um nocaute brutal para cima do invicto Rashad Evans em 2009 no card do UFC 98. O Lyoto fez uma defesa de cinturão que rolou no UFC 104, vencendo o Maurício Shogun em uma luta apertadíssima. O dragão brasileiro perdeu o cinturão para o Shogun na revanche entre eles, que aconteceu no UFC 113. O último campeão meio pesado brasileiro foi justamente o Shogun, que nocauteou o Lyoto Machida em 2010 no UFC 113. Porém, logo na sequência, na primeira defesa de título, o Shogun levou um sacode violento do Jon Jones e perdeu o cinturão em 2011 no UFC 128. Agora entramos em um território onde o Brasil dominou por muito tempo. O nosso país teve 2 campeões nessa divisão até 83,9 quilos. O primeiro campeão peso médio brasileiro do UFC foi o Murilo Bustamante. Ele ganhou o cinturão no UFC 35 em 2002 após nocautear o Dave Menier. Ele fez ainda uma defesa de título contra o Matt Lindland no UFC 37. O Bustamante não chegou a perder o seu cinturão dentro do octógono, já que ele saiu do UFC para lutar no Pride, sendo destituído do título. O Brasil teve seu segundo campeão na categoria do peso médio em 2006, no UFC 64, quando o Anderson Silva nocauteou o Rich Franklin. E o Anderson Silva fez oficialmente 10 defesas de cinturão. Vamos listar elas aqui para vocês. Bom, no UFC 73, ele nocauteou o Nate Marquardt. No UFC 77, ele nocauteou o Rich Franklin. No UFC 82, ele finalizou o Dan Henderson. No UFC 90, ele aplicou um nocaute técnico no Patrick Coté. No UFC 97, ele venceu na decisão o Thales Leites. E no UFC 112, ele venceu na decisão o Demian Maia. No UFC 117, ele venceu o Chael Sonnen por finalização. No UFC 126, ele nocauteou o Vitor Belfort. E no UFC 134, ele nocauteou o Yushin Okami. E a última defesa no UFC 148, onde ele nocauteou o Chael Sonnen na revanche. Vale ressaltar que a primeira defesa de cinturão do Anderson Silva seria contra o Travis Luther no UFC 67, porém o americano não bateu o peso e a vitória do Anderson não conta como defesa de cinturão oficial. E também vale ressaltar que o Anderson, enquanto era campeão dos médios, ele fez algumas lutas no meio pesado, como por exemplo o nocaute para cima do James Irving em 2008, a aula para cima do Forrest Griffin em 2009 e o passeio para cima do Stephan Bonner em 2012. O Spider perdeu seu cinturão para o americano Chris Weidman no UFC 162 em 2013. Infelizmente o Brasil nunca chegou a ser campeão no meio médio. Já tentamos pegar esse cinturão 5 vezes, mas nunca deu certo. Bom, vamos continuar o vídeo. Nos leves, o Brasil teve 2 campeões na história da divisão. O primeiro foi o nosso querido e guerreiro Rafael dos Anjos,
que foi campeão após dar uma aula de MMA para o Anthony Pettis no UFC 185 em 2015. E o Rafael fez ainda uma defesa de título contra o Donald Cerrone, vencendo a luta por nocaute. O Rafael perdeu seu cinturão no UFC Fight Night dos Anjos vs Álvares em 2016, após sofrer um nocaute para o Ed Álvares. O segundo campeão brasileiro dos leves é também o atual campeão e recordista de finalizações no UFC. Eu falo do Charles do Bronx. O Charles do Bronx conquistou o cinturão recentemente, após nocautear o americano Michael Chandler, ex-campeão do Bellator. O Brasil até hoje só teve apenas um campeão brasileiro no peso pena, o lendário Rei do Rio, José Aldo Júnior. O José Aldo foi campeão do peso pena após o UFC comprar o WEC, onde ele era o campeão. O brasileiro fez 7 defesas de título no seu longo reinado nos penas. No UFC 129, ele venceu Mark Hominick na decisão dos juízes. No UFC 136, ele venceu Kenny Floria também na decisão dos juízes. No UFC 142, José Aldo nocauteou Chad Mendes. No UFC 156, ele venceu Frank Edgar na decisão dos juízes. No UFC 163, ele venceu o zumbi coreano por nocaute técnico. E no UFC 165, ele venceu Ricardo Lamas por decisão dos juízes. E no UFC 179, ele venceu na decisão dos juízes depois de uma baita luta o Chad Mendes. O Aldo perdeu seu cinturão no UFC 194 em 2015, após ser nocauteado por Conor McGregor. Depois dessa derrota, o Aldo voltou a ser campeão interino do UFC ao vencer o Frank Edgar no UFC 200 em 2016, e depois foi promovido a campeão linear após o Conor McGregor não voltar para unificar o cinturão contra o brasileiro. O Aldo perdeu seu título de vez para o Max Holloway no UFC 212, perdendo a luta por nocaute. No peso galo tivemos apenas um campeão, e eu estou falando de Renan Barão. O Renan Barão ganhou o cinturão interino após vencer o Urijah Faber em 2012 no UFC 149. O Renan Barão defendeu o cinturão interino 2 vezes. A primeira defesa foi contra o Michael McDonald e o Barão venceu por finalização essa luta. Na segunda defesa ele nocauteou o Ed Wineland no UFC 165. Após o Dominick Cruz ficar muito tempo lesionado e não poder voltar a lutar no UFC, o evento promoveu o Renan Barão a campeão linear e ele fez uma defesa do título linear em 2014 no UFC 169, nocauteando o Urijah Faber. Porém, no UFC 173, o TJ Dillashaw nocauteou o Renan Barão e se tornou o novo campeão. No peso mosca, o nosso único representante na prateleira dos campeões nessa divisão é o Davis Figueiredo. No UFC Fight Night Benavidez vs Figueiredo, ele disputou o cinturão contra o Joseph Benavidez, porém o Davidson não bateu o peso e mesmo vencendo a luta não foi campeão. Só no UFC Fight Night Figueiredo vs Benavidez 2, o brasileiro se sagrou campeão após finalizar o americano. E o Davidson fez até o momento 2 defesas de título, uma contra o Alex Perez, luta essa que ele venceu por finalização, e a outra defesa foi a última luta até o momento do Davidson, a luta contra o Brandon Moreno no UFC 256, que acabou empatada. A revanche entre ele e o mexicano já está programada para acontecer, só nos resta aguardar. No peso pena feminino tivemos 2 campeãs até o momento. A primeira foi a Cris Cyborg. A Cris ganhou o cinturão em 2017 no UFC 214, após nocautear a Tonya Evinger. Na primeira defesa de título, a Cris venceu a Holly Holm na decisão e depois, para fazer sua segunda defesa, ela nocauteou a Yana Kunitskaya no UFC 222. A Cyborg fez 2 defesas de título, até perder o cinturão para Amanda Nunes. Amanda Nunes foi campeã nocauteando a Cris Cyborg no UFC 232 em 2018. De lá pra cá até o momento, a Amanda fez 2 defesas de título, uma contra Felice Spencer no UFC 250, após uma luta tranquila e dominante, e a segunda e última, a defesa que ela fez agora contra Megan Anderson no UFC 259. E como eu disse, a Amanda segue campeã no peso pena feminino. No peso galo feminino, temos na história dessa divisão apenas uma campeã brasileira, e essa mulher é a Amanda Nunes, que ganhou o cinturão em 2016 no UFC 200, finalizando a Miesha Tate.
A Amanda é a atual campeã dessa divisão no UFC e até o momento ela fez 5 defesas de cinturão. No UFC 207, ela nocauteou a ex-campeã Ronda Rousey. No UFC 215, ela venceu a duríssima Valentina Shevchenko. No UFC 224, ela nocauteou a Raquel Pennington. No UFC 239, ela nocauteou a Holly Holm. E no UFC 245, ela dominou e venceu na decisão a Germaine de Randamie. Até o momento, esse é o histórico da leoa Amanda Nunes na divisão peso galo feminino do UFC. Infelizmente, até o momento o Brasil nunca teve uma campeã no peso mosca feminino. Já tivemos 2 tentativas, mas até o momento sem sucesso. Nessa divisão até hoje o Brasil teve apenas um título na categoria. A campeã brasileira no peso palha feminino foi a Jéssica Batistaca, que ganhou o cinturão após aquela vitória devastadora para cima da Rose Namajunas no UFC 235 em 2019. Porém, logo na primeira defesa, a Jéssica acabou nocauteada pela chinesa Weili Zhang. Bom pessoal, isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, tamo junto sempre!